Olá, amigos, olá, companheiros, amigos de Ideal Espírita. Eu sou Albucacis de Paula, estou aqui a convite da nossa irmã Lúcia, do Centro Espírita Luz e Caridade, Allan Kardec, situado na cidade de Queimados, estado do Rio de Janeiro. Eu quero dar a você as boas-vindas e estamos aqui para tratar deste tema, os bons espíritas. Vocês já pensaram, já imaginaram por que vocês estão ou são adeptos do espiritismo? O que trouxe vocês para conhecer a doutrina espírita? O que é que os mantém aqui na codificação espírita, na doutrina espírita ou com as ideias espíritas? Hoje, a convite da nossa irmã Lúcia, falaremos sobre os bons espíritas. É muito interessante nós lembrarmos, em verdade, que os bons espíritas, de acordo com Allan Kardec, é, nós vamos falar de acordo com Allan Kardec, porque muitas vezes nós falamos de bom espírita, mas a gente fala daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente conhece, e muitas vezes trazendo de outras religiões, de outras filosofias, essa crença do que é bom, do que é mal. E quando falamos em bons espíritas, temos, às vezes, dificuldade de nos expressar. Então, eu gostaria de mostrar para vocês os bons espíritas. Os bons espíritas, nós tiramos esse tema a pedido da Lúcia, volto a dizer, do Centro Espírita Luz e Caridade, da cidade de Queimados, no estado do Rio de Janeiro. Encontrou esse tema no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. Então, se você tiver o Evangelho, você pode consultar para checar aquilo que nós vamos falar aqui, entre outras coisas. O Evangelho, segundo o Espiritismo, diz o seguinte: vamos começar primeiro pelo Evangelho, porque é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, comecemos pelo Evangelho, como diz Marcos, no capítulo 10, verso 18, ou versículo 18. Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Então, quando nós observamos esse verbete bom e aqui neste versículo, e falando que essas palavras são palavras de Jesus, dizendo que bom é só Deus, já nos traz um, um ponto, um item de reflexão sobre, de fato, o que é ser bom. E, segundo Jesus, bom é Deus. E nós trataremos dos bons espíritas. Vale, então, já que começamos a pensar, a refletir sobre o que é bom, qual o conceito que nós temos de bom, vamos ver o conceito que nós temos de espírita. Os espíritas são adeptos do espiritismo. Serão, então, os espíritas. Então, quando eu digo, eu sou espírita, eu estou querendo dizer que eu sou adepto do espiritismo. A questão da palavra, do verbete, do vocábulo espiritismo, dá bastante discussão, ou melhor, bastante coisas para que a gente converse. Mas, independente disso, vamos pensar assim: se nós acreditamos no espiritismo, acreditamos nos espíritos, acreditamos na comunicação dos espíritos, nós podemos nos considerar espíritas. E depois, para também embasar a questão do bom, vamos lembrar Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. Aqui eu coloquei a introdução do Livro dos Espíritos, mas está equivocado. É em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec, quando trata do médium bom, os espíritos dizem que perfeito, eles dizem que não. Perfeito não, bom já é o suficiente. E que o bom médium é aquele que é menos enganado pelos espíritos.
Vale, então, nós pensarmos nisso. Bom é aquele que é menos enganado pelos espíritos. Então, o que acontece? Quando nós vemos essa questão do adjetivo bom ou até mesmo mal, nós temos que ter em conta qual é a nossa percepção. Então, algo que é bom para mim não é bom para você. Algo que é bom para mim e para você, talvez não seja bom para o outro. Então, essa questão da qualificação, na opinião de Jesus, se nós formos falar assim, essa qualificação de bom, na opinião evangélica, ou seja, segundo os textos dos evangelhos, ou se quiserem, segundo as palavras de Jesus, essa questão de bom é relativo. Jesus considera que bom, de fato, é Deus. Então, se só Deus é bom, nem Jesus se considerou bom, embora tenha aceitado o título de mestre, imaginemos o que nós somos. Não vamos também pegar forte, pegar firme, ou vamos dizer assim, bater, como todos dizem, né? Não, nós somos pessoas, espíritos em desenvolvimento, espíritos em crescimento, e que estamos aprendendo, nos esforçando para melhorar. É verdade ou não é? Você não se esforça para melhorar? Às vezes, um pouco mais, às vezes um pouco menos. Para determinadas coisas, nós nos esforçamos mais, para outras coisas, não nos esforçamos tanto, mas o fato é que todos nós, seja quem for, seja de que religião for, quer de fato melhorar, seja financeiramente, seja emocionalmente, seja espiritualmente, seja psicologicamente, todos nós queremos melhorar, todos nós queremos ser felizes. Então, Allan Kardec fala que os espíritos dizem que bom, médium bom, é aquele que é menos enganado pelos espíritos. Nessas palavras dos espíritos, nós já sabemos que, quer nós sejamos médiuns ou não, todos nós, em maior ou menor proteção, em maior proporção, podemos ser enganados pelos espíritos. Isso é fácil concluirmos, porque não somos espíritos perfeitos, somos espíritos que ainda estamos em evolução. Então, pelo fato de ainda não termos conseguido determinada domínio sobre nós, sobre as coisas, sim, nós podemos ser enganados pelos espíritos, que não quer dizer nada. O que quer dizer é que nós estamos, quando verificamos que estamos em erro, vamos e buscamos melhorar. Quando se fala em bons espíritos, é muito comum evocar-se uma passagem, sim, uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que em verdade está nessa parte que nós estamos falando do Evangelho segundo o Espiritismo, e essa parte, esse parágrafo, vamos dizer assim, essa expressão de bons espíritas, que muitas vezes é confundido como o espírita verdadeiro, então nós evocamos esta parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim, vejam vocês, diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Vejam que aqui Allan Kardec está falando do espírita verdadeiro. Allan Kardec está tratando do espírita verdadeiro. Ele não está tratando do espírita perfeito. Não, não está tratando do espírito perfeito. Então, o que acontece? Quando nós vamos observar que nós somos espíritas, então a gente fica perguntando assim: será que nós somos espíritas verdadeiros?
Você é um espírita verdadeiro? Será que eu sou o espírita verdadeiro? Eu tenho certeza que não. Mas talvez você possa ser um espírita verdadeiro. Espírita verdadeiro não é um espírita perfeito. E aí a gente fala assim, eu já me transformei, eu já parei de fumar, eu já parei de beber, eu já parei de fazer uma série de coisas que eu fazia e que depois que eu conheci a doutrina espírita, eu me modifiquei. Então, houve o quê? Transformação moral. Vale lembrar que a moral é a regra de bem proceder. Então, quando nós procedemos bem, pensando em benefício de todos e não apenas em nosso benefício, porque quando nós procedemos bem, pensando apenas no nosso benefício, nós estamos sendo egoístas. Não significa que estamos fazendo mal, mas é um bem particular. E o bem particular, seja para a pessoa, ou seja para apenas determinado grupo, é bem, mas ainda é um bem egoísta, porque só está pensando em determinado grupo. Então, nós precisamos pensar e lembrar que o bem de fato é aquele bem que é bem para todos. Claro que um dia nós conseguiremos, hoje ainda não. Então, não estamos falando de alguém perfeito, estamos falando daquele que se esforça para domar as suas inclinações más e que já se modificou moralmente. Aí, quando nós constatamos que nós já nos modificamos moralmente, já modificamos a nossa forma de proceder, de agir, as nossas atitudes, e também constatamos que estamos nos esforçando para domar as nossas inclinações más, vamos dar aí um exemplo mesmo. Por exemplo, a pessoa tem se esforçado para parar de fumar. Já parou de beber, mas ainda não conseguiu parar de fumar. Ou então, já parou de fumar, mas ainda não conseguiu parar de beber. Eu estou falando esses vícios que eu já os tive e ainda me esforço para não retornar, como diz o AA, ter uma recaída, mas estou me esforçando. Já tem muito mais de 30 anos que eu estou, vamos dizer assim, abstêmio, ou seja, não bebo e também não fumo. Então, ótimo, que beleza, né? Mas isso não quer dizer que daqui para frente, daqui mais um ano, daqui um dia, eu não possa ter uma recaída. Por quê? Porque eu ainda estou me esforçando para controlar a vantagem ou o desejo de fumar. Vantagem não, o desejo, a vontade de fumar. E isso acontece conosco nesses vícios, mas acontece também em outros vícios. Por exemplo, aquele vício de falar mal da vida alheia. Às vezes nós não conseguimos falar sobre determinada pessoa, sobre determinado assunto, sobre determinada situação, sem exaltar, não, mas sem nos referir às coisas equivocadas que um ou outro faz ou fez, ou pode fazer, sem identificar numa roda de conversa ou num bate-papo os defeitos alheios. Essas são inclinações menos felizes ou inclinações más que nós estamos nos esforçando para domar, para conter e para modificar. Mas, enquanto isso, vamos caminhando. Mas o que acontece é que Allan Kardec, quando fala do verdadeiro espírita, ele está falando algo muito mais do que isso. Porque é comum nós pensarmos que o verdadeiro espírita é aquele que vai à casa espírita, que conhece a codificação espírita, conhece a doutrina espírita, conhece o espiritismo, conversa com os espíritos ou recebe os espíritos como médium. E assim, aí a gente pensa que esse é o verdadeiro espírita. Ele é pontual, ele é criterioso, ele é honesto, ele é responsável, ele é comprometido com os trabalhos dos centros espíritas, com os trabalhos do movimento espírita. E aí, esse é um espírita verdadeiro. Aí é aquele espírita que ele é espírita dentro e fora do centro, ele é espírita dentro de casa,
ele é modesto, ele é humilde, ele é compreensivo, ele se dá bem com os vizinhos, ele se dá bem no trabalho, sendo ele um supervisor, um encarregado ou não. E aí, aquele que se admite ou se declara espírita em todos os lugares que ele está e que age na nossa visão como espírita, nós falamos, este é um verdadeiro espírita. Vocês já pensaram assim? Pois é, eu também já pensei assim. E eu confesso que até hoje é comum eu ter esse tipo de pensamento. Quando eu olho as pessoas, por exemplo, quando eu olho uma pessoa que tem muito conhecimento espírita, vez por outra, passa em minha cabeça, em meus pensamentos, falei, esse é um espírita mesmo. É, um espírita mesmo, mas não é o verdadeiro espírita, como Allan Kardec diz. Vocês já pensaram sobre isso? O que, de fato, Allan Kardec está querendo dizer que é um espírita verdadeiro? Eu vou projetar para vocês aqui um slide que eu acredito que vocês irão comigo refletir e nós poderemos chegar para saber e caminhar numa direção bacana para que a gente possa compreender melhor essa questão do verdadeiro espírita. Allan Kardec começa nesse item 4 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele começa assim, com essa frase: o Espiritismo, bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que o outro. Vamos repetir? Prestem atenção. Vamos repetir com calma. O Espiritismo bem compreendido. Para que nós possamos compreender, nós precisamos estudar, precisamos ter conhecimento, ou melhor, tomar conhecimento para bem compreender. Mas ele ainda afirma, sobretudo, quer dizer, acima de tudo, além de compreender, nós precisamos sentir o Espiritismo. Já pensaram nisso? Nós precisamos sentir o Espiritismo. O que será para nós sentir o Espiritismo? Vocês já pensaram? O que é sentir o Espiritismo? Então, mas vamos continuar caminhando. Se nós bem compreendermos, ou seja, se nós conhecermos o Espiritismo e compreendermos o que é o Espiritismo, não apenas no foco, mas na sua abrangência, se nós compreendermos o que é o Espiritismo e sentirmos o que é o Espiritismo, nós seremos, então, considerados os cristãos verdadeiros, ou os verdadeiros espíritas. Pode ser que muitos de nós compreenda o espiritismo. Já estudou a doutrina espírita e compreenda o espiritismo, compreenda as comunicações, compreenda os vários graus e as várias classes de espíritos. Mas será que nós sentimos o espiritismo? E é interessante que ele fala que o espírita verdadeiro é o verdadeiro cristão. E aí nós lemos esse item e continuamos em frente. Tudo bem, não há nenhuma coisa de errado. Só que quando ele fala que o espiritismo bem compreendido e bem sentido, como exposto acima, aí
Olha, então, o que que ele expôs antes? Aí a gente vai lá no item 3, e o que que fala o item 3? Sobre o homem de bem. Então, ele iguala, ou nem vou dizer que ele iguala, vamos dizer que ele iguala o verdadeiro espírita ao verdadeiro cristão, ou ao cristão verdadeiro, ao homem de bem. Será que eu sou um homem de bem? Tenho certeza que não. Quando a gente vê as características de um homem de bem, a gente tem a certeza que poucos são homens de bem. Porque, na definição, o homem de bem, e Allan Kardec começa exatamente com essa frase, que o homem de bem é aquele que executa, isso mesmo, é aquele que executa plenamente a lei de justiça, de amor e caridade. Olha bem, justiça, amor e caridade na sua expressão mais pura. Olha, para não falar que sou eu que estou falando, na verdade, eu apenas estou repetindo o que Allan Kardec fala e tentando compreender e convocando vocês para compreender. Veja, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então, se Allan Kardec comparou o homem de bem ou igualou o homem de bem ao verdadeiro espírita e ao cristão verdadeiro, é sinal que para que eu seja verdadeiro espírita, não basta só eu controlar, como eu já fiz, parei de fumar, beber, e talvez você, como eu, tenha, vamos dizer assim, vencido muitos vícios. Talvez você tenha vencido muitos vícios, como eu já venci alguns. Como eu procuro vencer outros vícios. Mas só isso não é suficiente para ser considerado verdadeiro espírita. Eu preciso, para ser o verdadeiro espírita, me igualar ao homem de bem. Aí, quando nós lemos as características oferecidas por Allan Kardec, dizendo que essas características que ele dá, de ser probo, de ser fiel, de ser humilde, bem, essas características significa que o homem está a caminho de ser homem de bem. São algumas características. Então, nós já estamos conquistando algumas, vencendo alguns dos nossos vícios, mudando alguns dos nossos procedimentos e buscando conhecer a doutrina espírita, buscando conhecer o espiritismo, para que então nós possamos, daqui a algum tempo, nos declararmos, se assim podemos dizer, espíritas verdadeiros. Por isso, vale lembrar que o espírita verdadeiro, ou melhor, relembrar que o espírita verdadeiro é o verdadeiro cristão, ou cristão verdadeiro, e é também o homem de bem. Bem, eu falaria, bem, se eu não sou espírita verdadeiro, se eu não sou o cristão verdadeiro, que tipo, ou, vamos falar assim, de que tipo de espírita eu sou? Eu sou espírita porque eu acredito, você é espírita porque você acredita. Você é espírita e eu sou espírita porque nós já nos modificamos, porque nós já nos transformamos moralmente. Então, eu me considero espírita. Não sou ainda homem de bem. Mas a grande vantagem é que Allan Kardec, a doutrina espírita de uma forma geral,
O Espiritismo, como consolador prometido, ele nos consola. E ele nos consola porque nos esclarece. Quando nós estudamos esse capítulo, ou quando nós estudamos esse item 4, e concluímos que o verdadeiro espírita é o cristão verdadeiro, que é o verdadeiro homem de bem. E quando nós vemos a característica dos homens de bem e vemos que ainda nos falta muito para, desculpe, para chegarmos a ser homens de bem, às vezes nós nos entristecemos. Nossa Senhora, eu tenho feito tanto esforço, puxa vida, meu Deus, Jesus, eu tenho feito tanto esforço e ainda estou tão longe. Mas, como eu disse, Allan Kardec nos conforta, nos ajuda. Por quê? Porque em O Livro dos Médiuns, por isso é a vantagem, não só da gente estudar um livro específico. É bom nós estudarmos o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, mas em conjunto. Em conjunto. Por quê? Estudarmos por assunto. Porque se nós estivéssemos estudando, por exemplo, somente o Evangelho e constatássemos isso, nós, em vez de ficarmos consolados, esclarecidos, nós ficaríamos tristes. Mas em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec dá várias classes de espíritas. Isso mesmo, olha só. Que classe, então, de espírita eu sou? Que classe de espírita você é? Nós sabemos o quê? Que nós não somos espíritas verdadeiros. Por quê? Porque não somos verdadeiros homens de bem, mas que estamos caminhando para lá. Muito bem. Então, que espírita eu sou? Vamos ver. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, eu coloquei aqui capítulo 17, item 4, mas também está equivocado aqui. Na verdade, é capítulo 3, no capítulo 3 de O Livro dos Médiuns, quando Allan Kardec trata dos métodos. Allan Kardec fala dos métodos. Olha, eu quero pedir em verdade para vocês desculpa pelo erro mesmo dos slides. Então, Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, no capítulo 3, ele trata dos médiuns. Dos médiuns, claro, sim, dos médiuns, mas dos métodos. E ele fala que quando nós nos tornamos espíritas, é normal nós nos entusiasmarmos e queremos fazer prosélitos, ou seja, queremos mostrar para as pessoas que o espiritismo, que a doutrina espírita é boa, é esclarecedora, é consoladora. Então a gente começa a divulgar através da palavra, fala com um, fala com o outro, e nós nos empolgamos. E nesse livro, nesse capítulo 3, da primeira parte do Livro dos Médiuns, Allan Kardec nos mostra como nós devemos proceder. Se a pessoa não acredita em Deus, não adianta. Se a pessoa não acredita que existe nela alguma coisa além do espírito e que o que existe em nós, além do corpo físico, além do espírito não, além do corpo físico, algo que sobrevive à morte do corpo, essas pessoas são espiritualistas. Então, a partir daí, da pessoa que crê em Deus e crê na existência da alma, quer dizer, que existe algo em mim que sobreviverá ao corpo, então nós podemos já ter um diálogo adequado para tratarmos das questões do Espiritismo, das questões da doutrina espírita. Então, neste capítulo 3, Allan Kardec divide, vamos dizer assim, os espíritas em várias classes. Várias classes, exatamente, em várias classes. Então, vamos dizer assim, em vários tipos. Então, Allan Kardec fala assim: o primeiro, ele chama de espíritas incertos. Ele fala
que esses espíritas incertos são esses espiritualistas que aqui eu falei, que acreditam em Deus, que acreditam em algo que sobreviverá ao corpo, mas eles ainda não têm uma coordenação de ideias. Então, eles já pensam mais ou menos, já conhecem, já têm ideia, noção dessas ideias espíritas, mesmo sem terem conhecido a doutrina espírita, mesmo sem terem ouvido falar de espiritismo, mas eles já trazem consigo essas ideias. E quando nós apresentamos essas ideias a ele, tá, eu entendo, e aí eles logo se tornam espíritas, ou seja, adeptos do espiritismo. Os adeptos do espiritismo são aqueles que creem nas manifestações dos espíritos, são aqueles que creem nas manifestações dos espíritos. Por isso, eles são adeptos do espiritismo. Aí, depois desses incertos, eles não podem ser considerados exatamente como espíritas, mas que quando você apresenta as ideias espíritas, eles logo entendem e passam a estudar ou a seguir o espiritismo ou a doutrina espírita. Aí Allan Kardec fala assim, também tem os crentes, ou seja, aqueles que acreditam no espiritismo, na comunicação dos espíritos, que esses crentes já podem ser os espíritas incertos que passaram a estudar, a conhecer, passaram a acreditar, então eles passam a ser crentes, ou seja, eles creem. E aí são também os espíritas sem o saberem. Eles já têm as ideias, os espíritas, sem o saberem, eles também já têm a ideia, muitas vezes eles não conhecem o espiritismo, nunca ouviram falar, mas eles já têm a ideia. Você, então, apresenta a doutrina espírita para ele e ele se torna espírita. E depois vem uma outra classe, aqueles que são crentes, mas que se converteram pelo estudo do espiritismo, pelo estudo da doutrina espírita. Então eu pergunto a você, você que está me ouvindo, você que está me vendo, o que é que te levou para a doutrina espírita? O que é que fez com que você se tornasse espírita? Pela experiência que nós temos, nós vemos que muitos se tornaram espírita porque, às vezes, foram curados de um mal qualquer. Um mal qualquer, um mal físico, um mal emocional, um mal psicológico, uma perturbação qualquer, às vezes, as influências de espíritos menos felizes. Então, eles procuram, por exemplo, um centro espírita, passam, às vezes, por um tratamento, tomam água fluidificada, recebem o passe, ouvem palestras, e aí eles se tornam espíritas, porque foram curados, foram atendidos. Ou então, até porque um parente seu foi curado. Ou, talvez, porque ele foi convidado a ir ao centro por um amigo. Então, esses e muitos outros não se tornaram espíritas pelo estudo. Eles não, vamos assim, usar uma palavra forte, não se converteram, eles não se tornaram espíritas porque eles estudaram a doutrina ou estudaram o espiritismo e se convenceram de que, de fato, o espírito existe, que, de fato, há comunicação entre aqueles que se foram e nós que aqui estamos, e tantos outros fenômenos. Então, não foi pelos estudos. Pergunto novamente: eu sou espírita, eu não vim para o espiritismo, para a doutrina espírita, para o centro espírita, porque eu fui convencido
pelo estudo da doutrina espírita. Eu sou espírita porque quando eu era pequeno, o meu irmão ia ao centro espírita, ia para a escola de evangelho, e aí passou a me levar. Então, eu passei a ir à escola de evangelho, fui evangelizado no centro espírita, na doutrina espírita, dentro dos moldes espíritas da casa, e então eu me tornei espírita. Mas fui evangelizado. Aí depois, quando eu fui jovem, eu deixei de ser espírita, entre aspas, mas as ideias espíritas, o evangelho, a moral espírita já estava em mim, porque eu fui evangelizado. Eu conheci a moral cristã. E a moral do espiritismo, a moral da doutrina espírita, é a mesma moral de Jesus. Não é diferente. Então foi plantado na minha infância a semente do evangelho, ou se quiserem, a semente da moral de Jesus, ou ainda a semente da moral espírita. Foi plantada no meu coração. Então eu deixei de ir ao centro espírita, eu fui de outras religiões, que aqui não vem o caso. Por exemplo, eu fui umbandista, mas a ideia espírita, a moral espírita, estava comigo. E tinha alguma coisa que não batia. E no momento de perturbação, de tormento, de dificuldade na vida, um amigo me chamou para ir a um centro espírita, que há muitos e muitos tempo eu não ia. Então tinha deixado de ser umbandista e deixado de ser espírita, entre aspas. E esse amigo me levou e eu passei, então, eu retornei à casa espírita e comecei a estudar a doutrina espírita. Aí sim, meus amigos, aí, à medida que eu fui estudando, eu fui me tornando cada vez mais e mais espírita. Então, cada vez que eu estudo a doutrina, cada vez que eu faço uma palestra, mais eu fico convicto de que, de fato, a doutrina espírita nos esclarece e nos consola. De fato, o Espiritismo é o consolador prometido, que ficará conosco para sempre e que sempre nos explicará as coisas que nós formos incapazes de conhecer, de saber por nós mesmos. E aí, estudando aqui o Livro dos Médiuns, eu fiquei tranquilo, porque eu estudei o Evangelho, tinha passado por cima do Livro dos Médiuns, e quando cheguei justamente do verdadeiro Espírito, eu fiquei triste, porque eu me vi e cheguei à conclusão que eu não era um verdadeiro espírita e ainda não sou. Mas voltando a estudar o Livro dos Médiuns, no capítulo 3, a partir do item 26 do Livro dos Médiuns, eu percebi que eu posso me considerar espírita, porque eu não sou um espírita verdadeiro. Isso não sou. Mas eu sou espírita. Então, e aí eu gostaria de compartilhar com vocês, porque isso me consola. Talvez console vocês, talvez não, mas a mim me consola bastante. Vejam só, já apareceu tudo, né? Mas eu espero que vocês tenham lido, mas agora vamos conversar um pouco sobre isso. Então, nós já falamos aqui dos espíritas incertos, já falamos também dos crentes, ou seja, daqueles que acreditam. Falamos também dos espíritas sem o saberem, e agora aqueles que se convenceram pelo estudo. Então, vejam, nós podemos passar por essas partes dos incertos, dos crentes, ou seja, dos espíritos sem saberem, mas à medida que a gente estuda a doutrina espírita, nós vamos passar a ser espíritas pelo estudo. Então, aqueles que se tornaram ou se tornarão
seja antes ou depois de conhecerem a doutrina espírita, o espiritismo, podem ser considerados espíritas experimentadores. Talvez vocês tenham ideia. Os espíritas experimentadores são aqueles que gostam do fenômeno espírita, gostam das manifestações espíritas, de ver os espíritos incorporarem, de ver os espíritas fazerem aquele fenômeno, por exemplo, de transformar objetos, de transportar objetos, as materializações e tantas outras. Então, ele gosta disso. Ele até entende a filosofia espírita, a moral espírita, mas ele não aplica em si. Então, esses espíritas que gostam mais do fenômeno, sem aplicar as consequências desses fenômenos a si, são espíritas experimentadores. Depois tem os espíritas imperfeitos. Esses espíritos imperfeitos são, assim, eles olham, eles conhecem, eles gostam, eles entendem perfeitamente a moral, não aplicam em si e acham que é só para o outro. Quem de nós não estava ouvindo uma palestra, vendo um estudo, hoje até com esse monte de live, e aí a pessoa, fulano precisa ouvir isso, ciclano precisa ouvir isso. De fato, precisa ouvir mesmo, precisa ver. Mas quem está vendo? Quem está vendo somos nós. Somos nós que estamos vendo. Então significa o quê? Significa que, em primeiro lugar, o que nós estamos vendo, o que nós estamos ouvindo, em primeiro lugar, é para nós. Se vocês consultarem o Livro dos Médiuns, no item 226, Allan Kardec fala que quando um médium recebe uma mensagem, essa mensagem, antes de ser para outra pessoa, é para ele. E cabe a ele, médium, ver como essa mensagem aplica em si. Aqui nós estamos falando de mensagem, e às vezes nós podemos pensar que essas mensagens são aquelas mensagens de psicografia. Mas não, meus irmãos. Essas mensagens, elas podem ser também mensagens de incorporação. Isso mesmo. Podem ser mensagens de incorporação. Então, quando um médium incorpora um espírito, quando o médium incorpora um espírito, o espírito desejando mal para o outro, querendo fazer o mal do outro, querendo se vingar. Um espírito, por exemplo, que persegue, às vezes, o próprio médium, ou alguém do grupo mediúnico. Então, quando o médium recebe esse espírito, seja que tipo de espírito for, a mensagem que o espírito traz através dele, ou seja, aquilo que o espírito fala, é, em primeiro lugar, para o médium. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem se aprofundar ainda mais nesse tema, vai lá em O Livro dos Médiuns, no item 226, e vocês constatarão isto que eu estou falando. Pode ser até que vocês tenham um entendimento diferente, mas está escrito ipsilitris. E aí, Allan Kardec, mas por que então os espíritos não falam direto para o médium? Por exemplo, vem uma mensagem por um amigo, mas veio através de mim. Então, se veio através de mim, é em primeiro lugar para mim, porque não poderia ser inútil. Esta mensagem não poderia ser inútil para mim, porque Deus não faz nada inútil. Então, é em primeiro lugar para mim, mesmo sendo direcionada para outro. Então,
O que que Allan Kardec pergunta? Por que que os espíritos, então, não falam diretamente para o médium? Eles falam que, que eles podem falar, mas aí o médium fala que o espírito é assim, é assado, desconfia de misticismo, de animismo. Então, se você já conversou com os espíritos e os espíritos, por exemplo, apontaram um dos seus defeitos, e principalmente se esse defeito o médium sabia, é muito comum você pensar assim, isso é coisa do médium. O médium sabia. Então você duvida do espírito e duvida também da honestidade do médium. Não há problema nenhum duvidar. Mas, sendo ou não o espírito do médium que falou, sendo ou não um espírito estranho que falou, compete a nós analisarmos para vermos o que é aquilo o que tem de verdade na mensagem. E o próprio médium cabe também analisar se ele não está sendo assim. Vocês talvez devem ter já ouvido falar da passagem do Evangelho que fala: vede o argueiro no olho do irmão, mas não vê a trave em seu olho. Então você vê um cisco, você vê um ponto, você vê um assunto, uma coisinha no comportamento, na fala do outro, no jeito de ser do outro. Mas nós não vemos o nosso erro, a nossa falha, os nossos entendimentos equivocados, os nossos comportamentos equivocados. Mas basta uma pequena falha, um pequeno deslize no outro para que nós apontemos. Então, esse item 226, em outras palavras, fala isso. Na minha opinião, na minha forma de entender, de forma mais abrangente, porque todo o ensino que nós conseguimos entender, compreender da doutrina espírita, nós temos que aplicar a nós. Se nós não aplicarmos essa essência em nós, na nossa vida, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, pergunto eu, para que serve eu estar estudando a doutrina espírita? Se eu vou ao centro, participo das reuniões, ouço palestras, participo dos grupos de estudo, mas se eu não aplico em mim, qual a utilidade que tenho? Eu estou indo para aprender e melhorar quando você estuda física, química, quando você aprende uma profissão de eletricista, de pedreiro, de encanador, de mecânico. Você aprende essa profissão para empregar na sua vida, para você poder receber o fruto desse trabalho, desse estudo. E quando nós estamos estudando a doutrina espírita, por que que nós não aplicamos em nós? Isso é das coisas mais difíceis. Nós nos conhecermos, nós pegarmos aquilo, a parábola do bom samaritano, dos vinhateiros homicidas e tantas outras, e aplicarmos a nós. Quem nós somos nessa parábola? Quando nós estamos estudando a doutrina espírita, o que esse conhecimento influi na minha vida? Se não estiver influindo nada, se eu não estiver me modificando, eu preciso me perguntar: o que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou até aqui? Será que eu estou frequentando um centro espírita com outros interesses, além da minha transformação moral? Além da minha melhora como espírito? Porque nós somos espíritos eternos. Aquilo que eu me melhorar agora, quando eu chegar no verdadeiro mundo, que é o mundo espiritual, despido desse corpo material, eu estarei melhor. E eu estando melhor, o que irá acontecer? Eu estarei perto de espíritos melhores. E eu estando perto de espíritos melhores, os bons espíritos terão mais facilidade de se aproximar de mim.
e terão mais facilidade de me ajudarem a progredir. Então, eu sabendo que eu não sou um espírita verdadeiro, que talvez eu não seja um espírita incerto, talvez eu não seja um espírito, um espírita experimentador, um espírito sem saber, mas eu posso dizer assim, é muito provável, ou, se quiserem, o mais provável, é que eu seja um espírita imperfeito. Tem problema eu ser um espírita imperfeito? Nenhum problema. Nenhum problema. Por quê? Porque eu já sei o suficiente e para dizer que eu sou um espírito imperfeito, um espírito que está em evolução, um espírito que está aprendendo, um espírito que está se esforçando para domar as suas inclinações más. E eu, como espírita, conheço a doutrina dos espíritos que diz que o espírita imperfeito, ele já conhece. Ainda não aplica em si, mas está se esforçando. Então, quando a gente fala de verdadeiro espírita, é aquele verdadeiro cristão, é aquele homem de bem, que nós ainda não somos, mas nós estamos caminhando para ser. Por quê? Porque estamos tentando domar as nossas inclinações más, porque estamos tentando evoluir. E uma outra classe de espíritas que Allan Kardec classifica são os verdadeiros espíritas. Esse nós já falamos. O verdadeiro espírita é o cristão verdadeiro e é também o verdadeiro homem de bem. Ou, se quiserem, é o homem de bem, porque já tem várias virtudes de ser probo, de ser fiel, de ser honesto, de ser humilde, de ser caridoso, de pensar no outro primeiro, antes de pensar em si, de buscar fazer o bem para todos, em vez de fazer para um só. Claro que se alguém precisa de uma cesta básica, uma ajuda, ele ajuda especificamente alguém, mas ele pensa também na coletividade, embora possa ainda não ser o verdadeiro homem de bem, porque o verdadeiro homem de bem é aquele que professa não, mas que executa. O verdadeiro homem de bem é aquele que segue, vamos dizer assim, que segue a lei de justiça, de amor e caridade. E nós aprendemos com a doutrina espírita que essa lei de justiça, amor e caridade abrange todas as outras, abrange todas as outras leis, a lei de progresso, a lei nossa, agora até fugiu, a lei nossa, fugiu as leis, gente. Olha, a lei de liberdade, a lei de reprodução, a lei de destruição. Então, todas essas leis ficam contidas dentro da lei de justiça, de amor e de caridade. Então, isso para nós é difícil, mas não é impossível, porque todos nós seremos um dia puros espíritos, seremos espíritos perfeitos. Uma outra classe de espíritos, de espíritas, são os espíritas exaltados. Esse provavelmente vocês conhecem. Os espíritas exaltados. Conhece ou não conhece? Olha, gente, os espíritas exaltados são, vamos dizer assim, nós, de uma forma geral, quando
nos deparamos com alguns ensinos espíritas, então a gente fica empolgado. Muitas vezes a gente não dominou ainda o assunto, não conhece bem o assunto, mas a gente fica exaltado. Então, o espírito exaltado é aquele que fala, vamos dizer assim, sem pensar, sem bom conhecimento. Então, as pessoas não acreditam muito nesses. E até Allan Kardec diz que esses espíritas exaltados, que falam de tudo para todo mundo, sem ter aqui essa base firme, essa base segura que a doutrina espírita nos dá quando estudamos, então eles até atrapalham o desenvolvimento, porque as pessoas não acreditam muito neles. Então, para nós conversarmos, é importante que nós estudemos. Bem, aqui vai direto uma pergunta para vocês. Vocês estão estudando a doutrina espírita? Estão fazendo o estudo sistematizado? Estão de fato estudando ou estão deixando apenas para estudar no momento do estudo? O estudo é às 8 horas. Então, a partir de 8 horas eu começo a estudar, mas eu não li nem em casa, eu nem li em casa. E aí o coordenador fala lá e tal, mas eu não tenho nem perguntas, porque eu nem li em casa. Ou então, eu tenho perguntas que denotam que eu, de fato, não li em casa, que eu não estudei, que eu não apliquei o meu espírito para aprender. Então, estudar não é decorar, é compreender. Será que nós somos espíritas sérios? Allan Kardec diz, no livro Céu e Inferno, que o espírita sério, realmente sério, é aquele que crê porque compreende. Compreende porque raciocina. Então, será que nós, de fato, aceitamos, cremos porque nós compreendemos? Compreender significa saber o porquê daquilo, saber explicar. E para saber explicar, eu preciso raciocinar. Se eu não raciocinar, eu sei, eu creio, mas eu não sei explicar. Eu já falei muito e ainda falo, vez por outra. Agora eu tenho até tomado cuidado para falar de forma diferente. Eu sei, mas não sei explicar. Se eu sei, mas não sei explicar, eu não sei. Porque se eu soubesse, de fato, eu explicaria. Então, na verdade, quando eu digo que eu sei, mas não sei explicar, eu quero dizer assim, eu tenho ideia, eu já ouvi falar nisso, eu já li isso, eu já estudei isso, mas ainda não domino o assunto e não conheço o assunto a tal ponto de explicar. Por quê? Para ter a capacidade de explicar, eu tenho que raciocinar. E talvez vocês, alguns de vocês, possam ser como eu, ter preguiça de pensar, preguiça de raciocinar. Mas aí, quando eu me pego, falo, opa, não. Então, quando alguém, vou estudar, mas quando alguém pergunta alguma coisa que às vezes eu sei, eu já ouvi falar, mas eu não sei explicar, então eu falo assim, esse assunto eu ainda desconheço. Ou falo como falava antes. Olha, eu sei, eu tenho ideia do que é, mas eu não sei explicar. Por quê? Porque eu preciso pensar a respeito, eu preciso raciocinar a respeito. Então, quando a gente está num seminário, onde as pessoas podem perguntar, nos estudos em grupo, onde as pessoas podem perguntar, eu só consigo responder a uma pergunta primeiro, se eu já refleti sobre ela, se eu já raciocinei. Então, raciocinar é ligar os pensamentos, ligar uma coisa com a outra para compreender. Então, eu vou conseguir responder porque eu já pensei sobre ela, já estudei aquela questão e consigo fazer as ligações.
ou então conseguirei explicar quando, junto com o grupo ou junto com a pessoa que está comigo indagando sobre determinado assunto, nós juntos começarmos a pensar, a raciocinar para poder explicar, encontrar a resposta, encontrar a explicação para aquela pergunta. Mas se essas duas condições não acontecerem, eu não consigo explicar. E aí faço como muitos, olha, isso eu não sei. Já ouvi falar, mas eu não sei. E quando acontece isso, fala, mas você não sabe? Você é coordenador de estudo, você é dirigente da reunião mediúnica, você é dialogador e você não sabe? Não, não sei. Não há demérito nenhum eu não saber. Não há demérito nenhum você não saber. O que talvez possa ser triste é eu não saber e não querer aprender. Claro que há assuntos que nos interessam mais, há assuntos que nos interessam menos. Então, esse assunto que não me interessa, eu não estudo. Também isso não é demérito nenhum para nós, porque eu estudo aquilo que me interessa. Ninguém faz aquilo que não lhe interessa. Então, se você está no centro espírita, se você está estudando como eu, é porque algum interesse nós temos. Cabe a cada um de nós descobrir qual é esse interesse. Mas nós estamos nos aproximando do fim e eu gostaria, para terminar, apresentar para vocês mais um slide para que nós possamos refletir sobre essa questão. Eu vou pedir para vocês para prestarem atenção e pensarem junto comigo sobre essa questão. Vejam bem, o espírita verdadeiro e sincero se acha em grau superior de adiantamento moral. Olha só, o espírita verdadeiro e sincero se acha em grau superior de adiantamento moral. Nós podemos ser retos, podemos ser honestos, podemos ter uma certa humildade, mas será que nós estamos num grau superior de adiantamento moral, ou seja, de adiantamento de comportamento, de atitude? Vale, então, lembrar o espírita verdadeiro, que são os bons espíritas, que são os bons cristãos, ou os cristãos verdadeiros. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Então, o espírita verdadeiro, o bom espírita, o bom espírita, o espírito nele, que habita ele, esse homem ou essa mulher que nós vemos, ele domina de modo mais completo a matéria. Aí, se nós fizermos relação desta frase com a escala espírita, nós vimos que os espíritos que dominam de modo mais ou menos completo a matéria é o nosso corpo, são espíritos de segunda ordem, ou seja, espíritos bons, ou espíritos bons, ou seja, espíritos benévolos, espíritos sábios, espíritos de sabedoria ou espíritos superiores. Então, estudando mais profundamente, nós vemos que nós só seremos bons espíritas quando nós estivermos em segunda ordem. Porque, por enquanto, a maioria dos habitantes da Terra são espíritos de terceira ordem, ou seja, espíritos imperfeitos. Ora, se somos espíritos imperfeitos, então
e conhecemos a doutrina espírita e acreditamos no espiritismo, então é mais fácil nós sermos um espírita imperfeito do que um bom espírita. Mas o que é bacana é que nós estamos nos esforçando para sermos bons espíritas. Então, o espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Então, o bom espírita, quando ele lê, quando ele estuda, quando ele tem contato com a doutrina, ele vibra de forma diferente da nossa. Por quê? Porque ele é tocado no coração, ou seja, no sentimento. Ele sente aquilo. Ele não está falando da boca para fora como nós falamos. Nós, que eu digo, eu e outros, talvez não você, mas a maioria, ou uma muita parte, uma grande parte, nós falamos, mas nós não estamos sensibilizados. Lembrando aqui de tocar o coração, lembrando de Paulo de Tarso, que após ser convertido em Damasco, ele fica entusiasmado, fica exaltado, como os espíritas exaltados. E aí ele quer, de qualquer jeito, quer divulgar a boa nova, quer divulgar o evangelho. E fica doido para ir na sinagoga. E aí fala com Ananias, que é aquele a quem ele estava procurando para matar, e é aquele que Jesus pediu para curá-lo. Então, Ananias curou Paulo, e Paulo, conhecendo parte do evangelho, quis ir à sinagoga. E foi. Ananias falou para ele não ir, mas ele foi, porque ele estava exaltado. E como o espírito é exaltado, não tem valor, não dão valor ao espírito exaltado. Ele foi à sinagoga como um cristão exaltado. Falou na sinagoga, e eles falaram que ele estava bêbado, que ele estava louco, que ele não sabia o que estava falando, e queriam prendê-lo. Ele voltou triste. Voltou triste. E é normal voltar triste quando a gente quer que o outro entenda, mas nós não temos ainda condições, capacidade, conhecimento, vivência para sensibilizar o outro. E ele fala com Ananias: Ananias, ninguém me ouviu, ninguém me entendeu, ou coisa que o valha. Por que isso? Por que as pessoas não entendem? Então Ananias falou: Paulo, você conhece a letra, mas as suas palavras não vibram. Então, quando nós conhecemos a letra do Evangelho, quando nós conhecemos a letra da doutrina espírita, mas se nós não tivermos vivenciado, sentido, quando nós falarmos, as nossas palavras são fracas. As nossas palavras são mortas. Por quê? Porque não vibram. Nós não temos experiência. Mas já sabemos de uma coisa. Não somos bons espíritas. Não somos homens de bem, não somos espíritas verdadeiros, não somos verdadeiros cristãos, mas nós somos espíritas, no mínimo, imperfeitos ou exaltados.
Ou somos espíritas experimentadores? Mas já somos espíritas, já estamos a caminho, já estamos caminhando. Ou você preferia estar parado? Ou você preferia retornar aos cultos de imagens? Se você talvez preferia estar acreditando em certas oferendas aos deuses, em certos extratos, em certos patuás, em certos rituais. É difícil nós vencermos isso, mas é possível. Eu venci e estou vencendo e continuo vencendo. E você também é capaz. Para usar um jargão bem popular, bem brasileiro, nós somos brasileiros e não desistimos muito. Não desistimos nunca. Então, que estas palavras que estamos pronunciando aqui possam sensibilizar vocês, possam fazer que vocês pensem e que vocês tenham vontade de conhecer um pouco mais a doutrina espírita. Mas mais do que conhecer a doutrina espírita, tenham vontade de vivenciar o que aprendeu com a doutrina espírita e de vivenciar o que aprendeu com as palavras de Jesus. Bom é o Pai, mas todos nós somos deuses, porque Deus está dentro de nós. Eu fico aqui esperando uma nova oportunidade de estar com vocês, esperando uma nova oportunidade do Centro Espírita Luz e Caridade Allan Kardec, da cidade de Queimados, no estado do Rio de Janeiro, ou aonde me chamarem para falar de doutrina espírita, para falar de espiritismo, para falar da Boa Nova. Que Jesus, então, nos abençoe, hoje e sempre. Muita paz a todos vocês.